Irmãos, eu acredito que não todos nós, mas boa parte, quando nós iniciamos para um ministério, quando o Senhor nos chama para algo, não é proposital o nosso desvio, vou fazer as coisas sozinhos. A gente sai fazendo porque ou a gente não aprendeu a depender dele ainda. Irmãos, muitas pessoas não aprenderam a depender do Senhor. Inclusive, existem muitas áreas nas nossas vidas onde nós não aprendemos, nós não reconhecemos ainda o Senhor como dono. Como dono. Existem situações na nossa vida que a gente ainda se inclina para fazer o nosso desejo, porque nós ainda nos inclinamos para realizar as coisas do nosso modo. Outras vezes, no entanto, nós estamos caminhando, fazendo aquilo que o Senhor deseja, mas simplesmente no meio do caminho a gente se perde. A gente se perde do foco principal. Por vários motivos, várias situações podem fazer você se perder. Insegurança, por exemplo, você pode passar a confiar no homem. Irmãos, e é simples isso acontecer. Sabia disso? Quando você tem uma pessoa do Senhor na sua vida, do Senhor, alguém que é cheio da rua, cheio do Espírito, do Eterno, você passa a confiar mais nessa pessoa. Você pensa, como seria a minha vida sem essa pessoa? Como seria a minha vida? E de repente você pode se desviar do propósito de que o eterno é o fundamental, ele é fundamental para você. De que ele é fundamental para mim. E de repente os nossos movimentos começam a ser nesta direção. Olha, eu preciso dessa pessoa do meu lado, eu preciso de tal pessoa comigo. E foi isso que eu coloquei diante do Senhor, reconhecendo diante dele, falando, Pai, tudo que eu preciso é do Senhor comigo, na minha família. Tudo que a minha família, os meus irmãos, eu estendo isso para todos os meus irmãos. Tudo que nós precisamos é do Senhor. Me ajoelhei ali e falei, Pai, me perdoa quando eu faço do homem a força do meu braço. Pai, é tão importante ter pessoas do nosso lado, o Senhor não nos chamou para caminharmos sozinhos. Mas eu não posso perder a minha direção de que o Senhor é a minha luz e a minha salvação por meio de Yeshua, a quem eu temerei. E, irmãos, é algo que acontece, a gente nem percebe. E hoje de manhã o Senhor me deu um texto, eu estava ouvindo uma ministração e o Senhor me deu um texto justamente daquilo que nós oramos pela madrugada. Eu fico muito feliz quando o Senhor fala comigo, Baruch Hashem. Eu quero ler para os irmãos, que é um texto que vocês com certeza conhecem, não é? Que é Shemot capítulo 33, mas é sempre bom nós relermos, não é verdade? Shemot 33, versículo 1 a 4. Depois ordenou o Eterno a Moshe, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaac e Jacob, dizendo, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um malar, um mensageiro, um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus e os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estou lendo como está nas versões em português. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, eu poderia destruí-los no caminho. E quando o povo ouviu essas palavras terríveis, porque é terrível caminhar sem o Senhor. Você sabia disso? É terrível nós caminharmos sem Ele. É terrível que as nossas atitudes dentro das nossas casas, primeiro no nosso lar, primeiro é a nossa casa. É terrível que as nossas atitudes no nosso lar, no nosso ministério, que as nossas atitudes nas nossas atividades, ministeriais ou não, no nosso trabalho, fora, dentro da congregação, daquele lado da sinagoga, onde você congrega, nos afastem da presença do Senhor. É terrível. E as escrituras dizem que o povo começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Irmãos, sabe qual é o pior do que isso? Um dos maiores temores é perder a presença do Senhor, o que já é ruim, mas não perceber ou não se importar. E Baruch Hashem, o povo ali, esse foi o povo que morreu no deserto.
As escrituras dizem que o povo começou a chorar e ninguém usou enfeite algum, porque se for preciso, foi o que eu coloquei nessa madrugada, junto com a minha esposa, eu coloquei, meu pai, o que eu preciso é de ti, eu preciso da tua presença, de te conhecer, de prosseguir em conhecer-te, em temer a ti está a sabedoria, o que eu preciso é disso, Senhor. Tudo, porque, olha, por que eu estou orando inclusive de madrugada? Porque eu preciso da presença dele na minha vida. Eu não posso buscá-lo, irmãos, apenas porque, olha, eu vou sair para algum lugar, eu vou ministrar em uma outra congregação, então eu tenho que falar bem. Porque você pode ser, vamos falar a verdade, nós podemos ser tentados a isso. Ah, porque eu apresento um programa todos os dias e eu tenho que ter o que falar. Isto é bom, porém, eu não posso fazer disso como se o Eterno fosse, como se eu estivesse usando dele. Porque no mundo não é isso que acontece tantas vezes, as pessoas usam umas às outras, pessoas não convertidas, por causa dos seus interesses. E eu não quero que a minha relação com o Senhor seja desse tipo. Olha, por que eu estou indo para tal lugar? Por que eu estou na rádio? Não foi ele que me chamou? Por que nós estamos no serviço? Eu preciso da presença do Senhor. É o que você precisa na sua casa, no seu lar. Tenha isto por certo. É que você precisa da presença dele. No Shabat passado eu ainda orei sobre isso, aqui com os irmãos, no nosso tempo de louvor. Eu coloquei, Pai, o que eu preciso é do Senhor, é estar contigo. A tua presença é que transforma. Pai, se eu me converti, não foi algo meu. Não foi algo meu. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada dos céus. Foi isso que Yohanan disse. Vocês se lembram quando Yohanan disse? Ele colocou, olha, quando foram ter com ele dizendo, olha, o homem que você imergiu nas águas está imergindo outras pessoas, né? O homem que você batizou está batizando outras pessoas. E Yohanan, ele foi muito claro. Ele disse, a primeira resposta dele de bate-pronto foi, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada dos céus. Vocês são testemunhas do que eu disse, que eu não sou o Mashiach, mas eu fui enviado à frente dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Tudo, irmãos, que vocês veem ocorrendo, e o ministério, o som do céu, se nós perdemos essa noção de que nós precisamos da presença do Senhor conosco, de que as nossas reuniões não podem ser meros encontros, acabou tudo, porque eu não presto para agregar pessoas. Eu não sou útil desse jeito. Sem o Senhor eu não sou útil. Que a minha busca é porque eu preciso dele em minha vida, primeiro para mim, que a minha conversão ocorreu com ele vindo até mim, por meio de uma pessoa, é verdade, ele usa vidas, e me alcançando. Quero continuar a leitura de Shemot, capítulo 33, vou ler do versículo 5 e versículo 6. Isso porque o Eterno ordenara que Moshe disseste aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Eu acho interessante isso, que se for preciso nós voltarmos a uma situação mais básica nas nossas vidas. Eu sempre coloquei isso, Pai, se for preciso, porque eu já tive problemas com banda, né? Inclusive aqui no ministério já foi colocado assim, olha, se a gente precisar voltar a fazer as coisas, olha, a capela a gente faz, contanto que o Eterno esteja conosco. Se for preciso a gente fazer só voz e violão, só voz e piano. Olha, se for preciso a gente fazer as coisas de uma maneira mais simples, a gente faz, contanto que a nossa motivação principal seja estar com o Eterno. É isso que você precisa ter na sua vida. E levar isso para dentro da sua casa, para sua família, no seu quarto, porque você pode fazer isso. Talvez você, olha, eu vivo, muitas pessoas vivem isso, situações onde o marido é convertido, a esposa não, a esposa é convertida, o marido não, mas você pode, talvez, separar um tempo onde você está sozinho, onde você está sozinha, minha irmã.
colocar um louvor ali, se aquietar, se prostrar diante do Senhor, se você quiser se ajoelhar, se você pode ali ter porque o que você precisa, às vezes a nossa prioridade, inclusive ela muda, a gente luta tanto por família aqui, nós lutamos muito por família, e às vezes a pessoa quer salvar o cônjuge, mas ela mesma está perdendo a salvação. Ela quer tanto salvar o seu cônjuge, mas ela mesma já não está mais dando os exemplos de alguém convertido, ela mesma já não é uma pessoa que representa bem o eterno na sua própria casa. Então volta um acampamento para trás. Volta para, olha, a posição anterior, quer representar o eterno, quer assumir que sem ele você não vai conseguir. A luta, de repente a luta pela família tomou lugar da luta de se manter na presença do Senhor, porque existe uma luta interna nossa, não é verdade? Contra a nossa carne. Às vezes a luta por ter um emprego melhor, para ter uma posição melhor, tomou o nosso principal, que é estar na presença dele, porque o que você mais precisa é estar na presença dele. A luta para trazer pessoas para dentro da congregação. A luta para trazer uma boa mensagem. A luta para falar bem, a luta para cantar bem, para trazer louvores. Louvores para compor, trazer composições novas, não podem ser ela não pode ficar à frente de quem estar na presença do Eterno. Porque é isso que nós precisamos. Você sabia que o povo, se eles lutassem apenas para chegar na Terra Prometida, eles errariam o alvo. E isso aconteceu. Qual que era a principal motivação deles? Aprender a servir o Eterno, aprender a temê-lo, conhecer os seus caminhos. Conhecer os seus caminhos era a luta deles? Não, a luta deles era sobreviver e chegar na Terra Prometida. Era sobreviver e chegar na Terra Prometida. Então hoje, nós temos que meditar nisso, irmãos. Qual é a nossa luta? Qual é a nossa principal, o nosso principal alvo? Se o seu alvo não for o Mashiach, acabou. Acabou. Se o meu alvo não for o Mashiach, e a gente se perde, porque a gente começa a se envolver em outras lutas. A gente se perde. Se o seu alvo não for estar na presença do Senhor, ter a presença dele com você, você errou o alvo. Eu queria muito que o meu marido se convertesse, eu queria muito que ele fosse alcançado. Que você faça isso, mas primeiro você precisa ser alguém que é alcançado. Você precisa estar na presença do Senhor. Não estou dizendo isso como cobrança. Não estou cobrando. Estou dizendo que é muito sutil. A gente pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Por que você acha que eu me arrependi? Porque isso começa a acontecer. Eu falei, pai, tudo que eu preciso é de ti. E aí hoje eu liguei uma ministração de manhã e era a mesma mensagem. Era a mesma mensagem. Trazendo Shemot, capítulo 33. Quero ler o versículo 12. Disse Moshe ao Senhor, tu me ordenaste conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Olha o que estava no coração desse homem. Me revela os teus propósitos para eu te conhecer. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Ele estava no meio da obra, irmãos, ali. Ele estava no meio da obra. Mas ele queria conhecer o Senhor, Pai, o que o Senhor tem para mim. Era o momento dele, ele colocou ali em segundo plano, olha, o seu povo está aqui, o Senhor me ordenou, conduz este povo, mas eu quero saber quem vai comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Era muito importante a obra que Moshe estava fazendo. Compreendem? Era importante. É importante que o primeiro ministério é a família, é importante. Mas eu preciso do Senhor, do contrário, eu não vou ter forças para seguir santificando a minha casa. Minha esposa não vai ter força para seguir me santificando a minha casa.
Nós temos a preocupação com os nossos filhos, com os nossos jovens. Respondeu o Eterno: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. E Moshe declarou: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais, aliás, o que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Eterno respondeu para Moshe: eu farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e conheço pelo teu nome. A pergunta que Moshe colocou é a pergunta que todos nós temos que ter. O que mais pode distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Qual que é a diferença? Qual é o diferencial? Qual é o diferencial? Ah, lá eles falam o nome de Yeshua no original. Ah, não, lá é uma sinagoga messiânica, judaico-messiânica. Lá eles têm uma revelação sobre o fim dos tempos. Lá eles estudam muito o livro de Revelações. Lá eles estudam os profetas. Olha ali, eles estudam os originais, eles têm acesso. O que diferencia você do outro é se o Senhor está contigo, meu irmão. Essa é a diferença. Talvez você comece, o convertido, ele começa a ter atitudes diferentes nas suas casas, e as pessoas dizem: puxa, essa pessoa mudou, Baruch Hashem, não é? Você no seu lar, a sua família começa a reconhecer as suas mudanças. Saiba que você só está fazendo isso porque o Senhor está contigo, que é Ele que transforma. Eu sozinho não tenho força para me converter. Eu preciso dele na minha vida. Eu preciso. Declarei isso diante do Senhor. E eu declaro isso para os meus irmãos. Eu preciso do Eterno, do Elohim, de Abraham, de Isaac, de Yaakov na minha vida. Eu necessito, eu dependo dele. Eu dependo dele. E vez por outra eu quero sair e fazer coisas que eu tenho na minha cabeça, ideias mirabolantes minhas. E eu peço que a Ruach, que o Espírito do Senhor, fale comigo e me mostre o que você está fazendo. Você não consultou o Senhor. O que você está fazendo, você está deixando de depender dele. Porque quando eu fizer isso, quando eu me tornar alguém independente do Senhor, acabou. Acabou. Acabou o ministério, acabou. Minha família é o Senhor que mantém, é o Senhor que nos mantém unidos. Eu preciso de Hashem na minha vida. Qual é a nossa identidade? O Eterno é a nossa identidade. É Ele. Se trata dele, não se trata de nós. Se trata dele. Se trata de tê-lo comigo. É para isso. Se trata de tê-lo conosco. De tê-lo nas nossas guerras. Muitas vezes você fala: olha, eu vou separar um tempo para orar. Eu tenho passado por muitas lutas e muitas guerras. Se trata do Senhor estar com você nas suas lutas e você viver um milagre. Eu tenho jejuado, eu tenho orado sobre tais questões da minha vida. Se trata disso, de você trazer o Senhor para essas questões, trazer soluções que vêm dele para essas situações. É disso.